Falo para os crentes. Dirijo-me aos que verdadeiramente são casados oficialmente no cartório. Você está vivendo uma crise conjugal e de repente chegou à seguinte conclusão: o casamento é uma instituição falida, uma fantasia, um sonho de adolescente. Justamente o seu casamento, um sonho que lá de trás acabou se tornando uma farsa, um fardo pesado. Hoje, você vive uma verdadeira desilusão. Não era bem isso que você queria para a sua vida, não é mesmo? Não era assim que você imaginava ser um casamento cristão. Mas a sua realidade hoje, ou a sua realidade já há algum bom tempo, é que o seu casamento é um jugo pesado. Mas responda com sinceridade. Volte agora à sua mente, lá no início, quando vocês se conheceram. Você lembra exatamente o que você foi capaz de fazer para conquistar o seu cônjuge? Por que você quis conquistá-la ou conquistá-lo? Responda com sinceridade diante de Deus. Você estava na rebeldia diante do Senhor para fazer tão mal escolha? Estava desviado ou desviada? Estava inflamado ou inflamada pela paixão da carne? Seja qual for a sua resposta, fato é que você fez um esforço para conquistar o seu pretendente ou a sua pretendente. E para isso, você apresentou a sua melhor versão. Uma coisa que você não pode negar é que você soube agir de forma conveniente às suas pretensões. Você procurou passar as melhores impressões a seu respeito, pois caso contrário, teria afugentado o seu pretendente. Então, você não pode negar que se esforçou para ter ao seu lado essa pessoa que hoje é o seu cônjuge. Responda com sinceridade. Você dissimulou ou foi transparente com essa pessoa? Pensou bem? Está dando para digerir essas verdades? Ou está difícil reconhecer que você não foi obrigado ou obrigada a se casar com essa pessoa? De qualquer forma, fica uma lição. Por mais que as pessoas tentem esconder o seu outro lado, mais cedo ou mais tarde, a verdade se manifestará. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 26, diz assim: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 24 e 25, diz assim: os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não pode ocultar-se. O único que pode livrar o homem do engano é o Senhor. Veja o que está escrito em Daniel, no capítulo 2, versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12 e 13, nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Deus, através da sua palavra, é poderoso para livrar os sinceros do engano. Você que ainda está em busca de um casamento, preste bem atenção. Que a sua busca e escolha seja no Senhor. Caso contrário, você estará entrando em uma empreitada pesada e perigosa que tem levado muitos à destruição espiritual e até física. Mas para você que ignorou os conselhos da palavra de Deus e arriscou com obstinação tomar uma decisão tão séria que culminou nisso que você está vivendo hoje, ou que por desconhecimento dessas verdades bíblicas, você hoje se encontra em uma situação exaustiva. O que fazer? Quero lhe dizer que ainda há esperança para o seu casamento.
Mas para isso dar certo, é necessário que os dois estejam dispostos a conhecer e obedecer a palavra de Deus. Porque se o casal não estiver disposto a obedecer os conselhos do Senhor, nada poderá ser feito para harmonizar o casamento. Não se trata de realizar os sonhos pessoais ou os caprichos um do outro. Trata-se de se submeter e obedecer regras sérias que Deus estabeleceu para essa instituição tão divina. Primeiro passo: submissão total à palavra de Deus. Deus manda amar. O casal deve se amar. Colossenses capítulo 3, versículo 19. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Em Tito capítulo 2, versículo 4 e 5 diz: para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Você pode dizer: mas eu amo a minha maneira. Não existe isso nas Escrituras. Não é a sua maneira, mas a maneira de Deus. O amor que a Bíblia ordena é um mandamento, é uma obrigação. Não é simplesmente um sentimento que vai e vem. Podemos definir biblicamente o amor como uma obrigação exercida com prazer. Sim, porque o amor é um mandamento. E além de ser um mandamento, uma das definições de amor é bom prazer. Então, se você não ama, peça esse amor porque Deus ordena que você ame o seu cônjuge. Como você pode dizer que serve a Deus e não ama o seu cônjuge, visto que Deus é amor? Em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Algumas pessoas dizem que o seu casamento entrou na rotina. Se isso aconteceu, foi por negligência, e esse estado de negligência é pecado. Veja o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Em Apocalipse capítulo 2, do versículo 2 ao 5 nos diz: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esta palavra deixaste, no grego, é negligenciaste. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Observe que a igreja de Éfeso, ela trabalhava até exaustão, ela sofria com paciência pelo trabalho do mestre, mas ela já não tinha o primeiro amor. Ela estava como que na rotina, trabalhando mecanicamente, fazendo por pura obrigação. E o Senhor disse: olha, eu tenho contra ti, deixaste, negligenciaste o amor. Isso nos ensina que Deus não aceita dissimulação. Por mais que a pessoa pareça convincente, como a igreja de Éfeso fazia, Deus conhece o coração, e sem amor para Ele, não tem valor. Segundo passo: cumprindo com suas obrigações matrimoniais. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 2 ao 5, diz assim: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem numa mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente, pela vossa incontinência. A falsa espiritualidade e a omissão das obrigações matrimoniais leva muitos casais à destruição. Observe e compare, veja o versículo 2.
mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Vamos dar uma olhada no versículo 9. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Deus criou para o homem uma adjutora ou uma competidora. Deus criou alguém que o socorra ou alguém para derrubá-lo. O casamento existe pelo menos, primeiro, não é bom que o homem esteja só. Segundo, por causa da prostituição. Terceiro, é para não ficar abrasado e cair em pecado. Se não for para cumprir pelo menos essas 3 funções, por que você casou? Para continuar só? Alguns até na prostituição? Outros abrasados e fracos espiritualmente? Há muitos casados vivendo como se fossem solteiros, passando pelas mesmas aflições de solteiros e até piores. Deus instituiu o casamento para que juntos supram um ao outro e caminhem em obediência a esses preceitos que a sua palavra ordena. Fora isso, é a certeza de falência conjugal. Nenhum casamento se sustentará fora da palavra de Deus. Terceiro passo, responsabilidade com o lar. Voltemos para o versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A palavra pagar aqui é pagamento de um salário. O pagamento de um salário é uma obrigação, é um dever. Não vos defraudeis um ao outro. A palavra defraudar quer dizer roubar. Então, quando a esposa ou o esposo nega as suas obrigações matrimoniais, ela está roubando o salário da qual a outra pessoa é digna de receber. Veja o versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Há muitas pessoas que estão usando o próprio corpo para punir o seu cônjuge, para usar como moeda de troca quando ela deseja a conquista de algum pedido seu. Veja ainda o versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. A palavra incontinência quer dizer a incapacidade de se conter. Você imagina você privar uma pessoa do seu direito e pela incapacidade que ela tem de se conter, ela pode cair em pecado. E você está sendo de uma maneira direta responsável pela queda daquela pessoa que você prometeu diante do Senhor, que seria uma só carne. Terceiro passo, responsabilidade com um lar. A igreja é, na sua maioria, constituída de famílias. É mais fácil criticar a igreja, mas ela, muitas das vezes, é o reflexo dos lares destruídos. Famílias, casais doentes, reflete numa igreja doente. Em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 31 nos diz: Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. O Senhor Jesus ele tem tratado você da mesma maneira que você tem tratado a sua esposa. Em Mateus, no capítulo 12, versículo 29, diz assim: Como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens,
se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa. Eu quero lhe perguntar, irmão, quantos estão fazendo, entre aspas, a obra do Senhor, enquanto o seu lar está sendo completamente saqueado pelo inimigo? Quantas pessoas estão preocupadas em ganhar almas, em pregar, em sair em missões, em fazer evangelismo, enquanto o seu lar está sendo saqueado pelo inimigo? A palavra de Deus fala sobre a responsabilidade do homem para com a sua casa e para com a sua esposa. Assim como Jesus, ele nos ama, nos nutre, nos protege, nos sustenta, nos orienta, nos provê, assim deve o marido amar a sua esposa. Essa obrigação, ela não é uma opção, é uma obrigação. Em Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5, diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Veja, irmãos, o que chama a atenção nesse versículo 5: boas donas de casa. No grego tem o sentido de permanecer em casa, aquela que cuida da casa, que governa a sua casa, aquela que é dona da casa. Infelizmente, há muitas mulheres que estão com pseudos ministérios na cabeça, supostas chamadas, saem, ficam o dia inteiro pela rua, enquanto o cuidado da casa, o cuidado dos filhos, a alimentação, a limpeza, a organização do seu lar está à deriva. E ela diz que é por uma chamada. Isso não é verdade. A Bíblia ordena que a mulher casada, ela deve ser boa dona de casa, ela deve permanecer no seu lar, administrando a sua casa, cuidando dos filhos, cuidando do lar, cuidando das suas obrigações. E isso conta para o testemunho na família. Isso conta para o testemunho entre os vizinhos. Olha o que diz aqui: e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Em Provérbios, no capítulo 31, versículo 26 ao 31, diz assim: abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu, a todas é superior. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto de suas mãos, e louvem-na nas portas as suas obras. Preste bem atenção nessa passagem, minha irmã. Ela olha pelo governo da sua casa. Não come o pão da preguiça. Ela é louvada pelos seus filhos, que a chamam de bem-aventurada, como também o seu marido. E ainda diz aqui no versículo 30, enganosa é a graça, e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. O quarto passo é reconhecer que toda essa dedicação deve ser por amor a Deus, à sua palavra e ao seu casamento. Não tem como dar certo se o esforço não for conjunto. Em Marcos, no capítulo 3, versículo 24 ao 25, diz: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Em Amós, no capítulo 3, versículo 3, diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica,
Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. Eu te pergunto, o casamento é uma instituição falida? Por que será que as pessoas chegaram a essa conclusão? Não será pelo grande número de casamentos fracassados, pelos desentendimentos e desilusões dos casados? Mas o casamento não é uma instituição divina? Sabemos que, sendo Deus puro e perfeito, jamais criaria algo para fracassar. Pense comigo, seria correto alguém dizer que a ciência médica é um fracasso porque alguns profissionais cometem erros absurdos? Não seria uma insensatez afirmar isso? Não seria um erro rotular a medicina como um fracasso por causa de alguns maus profissionais? Qualquer pessoa em qualquer área da sua atividade, se deixar de observar as regras, estará destinado a fracassar. Agora imagine o casamento que foi instituído por Deus com objetivos e finalidades bem descritos na sua palavra, sendo rotulado como um fracasso, porque simplesmente as pessoas estão cometendo erros absurdos no seu próprio casamento. O Senhor instituiu o casamento para funcionar dentro das instruções que Ele estabeleceu na sua palavra. Se o casamento fracassou, é porque alguém ou os dois estão deixando de observar as instruções da palavra de Deus. O casamento como instituição divina não é uma instituição falida. Agora, se o seu casamento está falido ou está falindo, o problema está com aquele ou com aqueles que deveriam andar segundo o manual do Criador, a Bíblia Sagrada. Observe o grau de distanciamento do homem em relação aos preceitos do Senhor. Quanto mais distante das Escrituras, mais corrompido será o homem, o casamento, a igreja e a sociedade. A palavra de Deus tem sido ignorada e o preço tem sido alto demais. Por erro da parte pecante, obstinada e rebelde, muitos casamentos são verdadeiros fracassos. Quando existe a parte fiel no casamento, aquela que deseja acertar, mas sabe que não depende só dela a mudança no seu casamento. Essa pessoa deve ligar o sinal de alerta para que não venha afundar junto com quem não deseja se salvar. A responsabilidade é pessoal. Deus pedirá contas àquele ou àqueles que pecarem contra a sua palavra. Um coração genuinamente convertido a Cristo não descansará enquanto não ajustar a sua vida às normas da palavra de Deus. Uma vez, disse uma idosa cristã, o casamento é um fardo. Uma outra que se diz cristã afirmou categoricamente, eu não sou submissa ao meu marido. Acredite, tal mulher ainda tem a coragem de mandar o marido calar a boca. Um veterano casado há muitos anos disse, o homem só serve para fazer a vontade da esposa e nada mais. Ainda, irmãos, há quem diga que o casamento é somente uma troca de interesses. Veja, irmãos, são esses os pensamentos e essas as atitudes que permeiam a vida de muitos casais cristãos. Isso e muito mais. Eu pergunto, onde está a Bíblia? Isso tudo é o resultado de uniões que nunca tiveram as Escrituras como regra e padrão de conduta para seguir. Com certeza, a palavra de Deus nunca encontrou lugar de influência nessas uniões. A presença de Deus e a sua preciosa palavra são capazes de transformar o seu casamento. Para isso, o casal precisa entender que casamento é uma instituição criada por Deus, e Ele e somente Ele tem na sua palavra regras para que essa instituição cumpra o seu propósito até o fim. Nas divergências conjugais, vão para a palavra, veja o que ela diz, submetam-se à palavra de Deus e lembre-se, se cada um remar fora dessas regras, o casamento já está fracassado em si mesmo. Infelizmente,
Em uma época de afrouxamento doutrinário, rebeldia contra as Escrituras, relativização da verdade e a banalização dos valores espirituais, a grande maioria não tem um espírito disposto a obedecer às Escrituras sagradas e, consequentemente, salvar o seu casamento. E você? O que você decide?